Olá, meu nome é Cassandra, bem-vindos ao meu canal. Eu sou taróloga e cartomante. Nesse canal eu faço leitura de cartas e hoje nós vamos fazer uma leitura com as energias da semana, né? Quais acontecimentos serão mais marcantes para os próximos 7 dias? Qual é a tendência energética desse período? Eu peço para você que chegar a esse vídeo, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, compartilha, faz um comentário, ajuda aí o meu canal a crescer, tá bom? Compartilha esse conteúdo com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, de leitura de cartas. Dá uma força aí, tá bom? Vamos lá, quais são as energias para os próximos 7 dias para o coletivo das pessoas que vão chegar até esse vídeo, tarô? As pessoas que irão chegar até esse vídeo. Vamos lá. Tô vendo aqui primeiro uma energia de justiça, um dependurado. Certo, 8 de copas. A justiça aqui, ela tá falando de um equilíbrio, tá? Eu tô vendo alguém que, de alguma forma, estava sendo sacrificada em uma situação. Eu vejo alguém realmente que estava ali paralisado até, sem conseguir se mover, sem conseguir andar em algum tipo de situação que essa pessoa considerava injusta, ou mesmo que essa pessoa ainda não tinha percebido ser injusta. Talvez a pessoa estivesse estagnada e não estava entendendo o motivo dessa estagnação. E eu vejo que nos próximos 7 dias existe aí uma consciência nova que faz você entender que essa situação não vale a pena. E eu tô vendo você saindo dessa situação, você indo embora, equilibrando as coisas, tá? Alguém deixa uma situação de injustiça. Eu não vejo causas de justiça, não. Aqui, esse primeiro fato, essa primeira energia marcante é muito mais alguém que estava preso em algum tipo de situação que gerava até algum tipo de sacrifício, com a vida estagnada sem poder andar. Talvez por conta de questões de outras pessoas, e essa pessoa tomando a consciência disso e indo embora dessa situação, tá? Certo. É uma energia meio rebelde essa semana, né? Essa semana realmente vem com energia de querer se libertar, de querer soltar as amarras. O 4 de copas aqui mostra uma situação de alguém querendo fugir da rotina. Pode ser que essa semana você tenha essa dificuldade de encarar a vida real, né? De encarar a rotina com aquilo que a semana oferece. Eu vejo você querendo, até de uma forma irresponsável, fugir das responsabilidades do dia a dia. Você aí meio aborrecido, emburrado, entediado, né? Mas essa semana você vai ter que se esforçar para cumprir o que você precisa cumprir. As tarefas, elas vão ser dadas e isso vai ser cobrado de você. Tem uma energia de justiça na mesa, né? Regendo a semana. Foi a primeira carta que saiu e é um arcano maior. Por mais que você, de alguma forma, busque sim se distrair, sair desse tédio, sair dessa situação de rotina, mas as obrigações, as responsabilidades, elas vão ter que ser cumpridas. E ao longo da semana, você vai ser surpreendido aí com uma energia nova, algo que te estimula, que te desafia, tá bom? O universo vai aí criar para você algum tipo de situação inesperada que chega até você, que dá um renovo, que dá um gás, que faz você abraçar realmente as tarefas do dia a dia de uma forma mais leve, de uma forma mais fluida, tá? Agora, pensou, fez, tá bom? Não fica amadurecendo muito a ideia, não, porque essa semana você tende a ser um pouco irresponsável, a querer fugir
das suas responsabilidades, daquilo que você precisa fazer. Então, quando vier essa vontade de executar essa ideia nova, esse desejo, já coloca em prática, por favor. Não perde a oportunidade. Isso vai ser estimulante, vai ser uma forma de você quebrar essa energia de rotina de uma maneira criativa. E você vai executar o que você precisa fazer com mais vontade, com mais ímpeto, com mais satisfação. E isso vai te trazer grandes alegrias, tá? Vai abraçar as suas responsabilidades essa semana de uma forma criativa e empolgante, mesmo que no primeiro momento você queira fugir dessa rotina, vai trazer para você muitas satisfações. Eu vejo aqui com essa torre também uma situação de ruptura, tá bom? Inclusive pode ser alguma situação de separação, pode ser a torre caindo, uma briga séria com alguém, pode ser separação, inclusive separação de casal, tá? Tem aqui um para um lado e um para o outro nessa torre. Mas, de qualquer forma, tá dizendo que você tome cuidado com o ímpeto. A torre é uma carta mental, né? É uma carta do ar. A torre é uma carta de ar. E como a carta da mente fala de um estímulo externo, alguém que de forma externa, um acontecimento externo que vem e que pega você de surpresa, e isso é uma carta de violência, né, de agressividade. Então, o que tá pedindo aqui é que você tome cuidado com esse ímpeto. A rainha de paus aqui no negativo. A rainha de paus no negativo é aquela que não tem filtro, né? É a barraqueira, é aquela que solta o verbo, é aquela que chama pra briga, que não tem medo de dizer o que pensa. Tá pedindo aqui que você haja com cautela. O rei de ouros no positivo, tá bom? Por mais que essa semana seja desafiadora, que seja cheia de eventos, que possa causar em você algum tipo de estresse, de briga, de ruptura, tá pedindo que você não entre nessa energia, que você procure andar com cautela nesse terreno. Porque por mais que existam brigas, separações, quebra de vínculo, mas fica alguma coisa que precisa ser preservado. E se você entrar nessa energia de contenda, de briga, de ir na direção do outro com a mesma energia, os danos serão maiores, as perdas serão maiores. Então, realmente é importante você absolver esse impacto para tentar minimizar o prejuízo. Eu tô vendo que isso não é causado por você, mas é algo que vem externamente, te pega de surpresa e vai gerar em você uma reação equivalente, né? É um raio que te atinge e você vira o raio para atingir o que te atingiu. E aqui tá dizendo que não, que tenha calma com esse rei de ouros no positivo, pede que você realmente haja com cautela e veja a situação de uma forma mais prática para tentar diminuir os danos, diminuir os prejuízos, né? E agora nós temos aqui o 9 de ouros, tá bom? É uma semana de colheita. Eu tô vendo aqui nessa quarta situação algum tipo de projeto que você se dedicou, que agora, a partir de agora, essa semana, esses próximos 7 dias, você vai começar a colher. É como se isso aqui não é uma coisa que ocorre de um dia para a noite, não, tá, gente? Essa situação aqui é para pessoas que vêm trabalhando e trabalhando duro em alguma situação e essa pessoa já estava vendo esse cenário aqui se formar, esse cenário aqui se desenhar. Isso não vai acontecer de um momento para outro, mas é como aquele pezinho que tá ali carregado de frutos, mas que estão verde. Você tá vendo que os frutos estão ali, que em algum momento eles amadurecem, né? É aquele tempo lá de manutenção do 7 de ouros. Agora chegou a hora da colheita. Essa semana você verdadeiramente vai sentir o prazer
de usufruir os benefícios daquilo que você plantou. Aqui eu vejo que, de alguma forma, quando você conseguir o que você quer, parece-me que não vai ter exatamente o sabor que você imaginava, né? Esse fruto, ele não traz para você o sabor que você imaginava, porque a gente tem um as de espadas no negativo, mostrando que você tem a tendência de querer cortar essa abundância, essa prosperidade. Você tem a tendência de querer se desviar disso aqui, desse trabalho, dessa prosperidade, desse objetivo alcançado, disso que essa semana começa a trazer para você resultados físicos reais daquilo que você gostaria. É como se você olhasse e dissesse, eu trabalhei tanto por isso, mas isso não é exatamente o que eu esperava. Então, pera lá, deixa eu cortar isso aí, né? Vamos frear essa abundância, eu não quero mais estar preso nisso aqui, porque tem um as de espadas, uma ideia nova. E aqui, nesse caso, tá informando que não é positivo você abrir mão. Você tem que insistir nisso que tá dando retorno. É porque tudo tem os dois lados, né, gente? Até para ter sucesso, você tem que colher o negativo da questão. Possivelmente, isso aqui é trabalho. 9, 9. Tá? É 9 de ouros e 9 de paus. Isso aqui deve ser algum tipo de trabalho que vai trazer para você um bom retorno financeiro, mas por consequência isso vai te esgotar muito. Você precisa fazer muito esforço para poder você atender essa demanda, né? E pelo jeito agora, como isso agora é que vai começar a dar esse resultado, você tá só, você não tem quem te ajude. Isso aqui é uma carta de quem tá sozinho, isso aqui é uma carta de quem tá sozinho, né? Isso aqui é uma carta de quem luta sozinho, isso aqui é uma carta de quem vence sozinho. E talvez essa solidão esteja fazendo você desistir disso, ou talvez você tenha a ideia de colocar uma parceria para trabalhar com você nisso. E essa semana, pelos próximos 7 dias, ou pelo menos nesse início, isso não tá positivo. Você chegou até aí só, então você continua só até o momento de você chamar mais alguém para trabalhar com você, para compartilhar com você, para dividir com você, tá bom? Isso também pode estar indicando alguém que vai começar a colher, que tá aí bem financeiramente, que tá se esforçando muito para obter os seus resultados financeiros, e com esse AIS aí, esse início no negativo, mostrando alguém que tá pensando talvez em abrir as portas do coração, ou da vida, ou da sua abundância, da sua prosperidade, para alguém novo entrar, né? Tá levantando a hipótese de sair aí dessa fase de solteiro ou de solteira para se relacionar com alguém. Mas aqui tá dizendo que não, agora não é o momento, e você não está fazendo isso pelos motivos certos. Talvez você esteja apenas cansada de estar bem sozinha, mas o Espírito tá dizendo continue, porque você ainda tem o que fazer só, tá? Essa prosperidade você tá começando a colher de verdade agora, e você ainda tem um bom trabalho para fazer sozinho, não é para desistir, nem é para tirar o foco disso. Bom, essas foram as energias que eu estou vendo aí para os próximos 7 dias. Deixa eu tirar aqui uma cartinha do oráculo. Ah, tá. Inclusive aqui, eu tava querendo ver as copas aqui, mas tem uma copa aqui mesmo, ó. Talvez alguém aí que tava se sentindo injustiçado de alguma forma, né? Com essa carta da justiça aqui, indo buscar o equilíbrio, né? Talvez já tenha trabalhado muito, eu tô começando a colher os frutos da minha abundância, então agora eu vou sair desse estado de paradez e vou para o mundo. Mas só que o que você precisa colher não é no amor, o que você precisa colher é aqui, ó. Os frutos do teu trabalho. Para esses próximos 7 dias, para você que tá nessa última situação aqui, que tá trabalhando muito, que tá totalmente voltado para tua vida
material, que está totalmente sozinho, trabalhando só, você tem que colher os seus frutos sozinho. Mais à frente pode ser que você saia dessa energia, mas o universo está dizendo que é para você insistir aqui no seu trabalho. Não se desvia, não cria ideiazinhas novas para você sair desse estado de solitude e querer colocar alguém na tua vida, porque isso vai cortar a tua abundância de alguma forma. Ó, faça a escolha certa e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar sua energia. É isso, tá? Vocês que estão aqui no primeiro grupo, vocês entendem que estão sendo de alguma forma injustiçada e a vida tá parada e vocês equilibram isso saindo da situação e tá correto, vocês têm mais é que sair mesmo. No segundo grupo, vocês têm que entender se vocês vão dar um ali de maluco, de louco, deixar a vida prática de lado pra se divertir, pra ir buscar a alegria, ou se vocês vão buscar uma forma criativa de realizar as tarefas do dia a dia, para que isso seja feito de uma maneira mais prazerosa e com ânimo. Aqui, vocês têm que decidir se vocês querem brigar ou se vocês querem salvar aquilo que vai restar dessa ruptura. E aqui vocês querem saber, vocês têm que decidir se vocês querem dinheiro ou se vocês querem companhia, né? Porque geralmente, quando tem dinheiro envolvido, essas companhias chegam por causa do dinheiro que você tem e quando o dinheiro acaba, você fica sem dinheiro e sem as companhias que chegaram na sua vida pelos motivos errados, tá bom? Essa foi a mensagem para com a energia para os próximos 7 dias. Eu espero ter ajudado. Tchau, tchau.